Chegou a hora da reportagem que eu tinha prometido para vocês. Muita atenção. Por que os brasileiros estão desaparecendo na França? Isso aqui é muito misterioso. Se você tem qualquer tipo de familiar, amigo, se você está interessado em ir para a França mesmo a passeio, olha isso aqui. Mais um mistério, porque nas últimas semanas vários brasileiros desapareceram na França. Seria uma coincidência ou tem alguma coisa por trás? Esse mistério assustador toma conta da Europa. O Bruno, por exemplo, de 29 anos, saiu de Capivari, no interior de São Paulo, foi para a França, porque ele queria pagar o tratamento da filhinha dele, pai responsável. A filha tem 4 anos, eu não vou colocar o rosto dela na reportagem, porque é uma criancinha, eu tenho que protegê-la. Mas só para você saber, ela se engasgou com leite materno quando tinha 1 aninho e ela ficou com alguns problemas neurológicos. O tratamento é caro. Aí aqui no Brasil ele não estava conseguindo dinheiro suficiente. Ele vai para a França para ser motorista e lá estava dando um duro danado, porque os familiares dizem que ele nem morava bem. Ele pegava os quartos mais simples para ele dormir e ele trabalhava o máximo que ele podia todos os dias. Não foi para fazer turismo, não ficava passeando. Um duro danado para mandar dinheiro para a filhinha dele. Mas de repente ele desaparece. Há 25 dias sem dar notícias. O Balanço Geral reuniu outras conversas, outros diálogos que ele teve com os amigos. Nós conversamos também com a polícia e você vai entender nessa reportagem por que existe uma dificuldade de encontrar a pessoa desaparecida na França. Vou te antecipar uma notícia. Você sabia que na França existe o direito do desaparecimento? Isso complica às vezes uma busca, porque qualquer pessoa, ela pode desaparecer. Os franceses entenderam que uma pessoa quando some às vezes é porque ela quer. E ela não quer ser encontrada. Então a polícia compreende que se ela faz buscas para encontrar uma pessoa que não quer, ela está desrespeitando o direito individual desse cidadão. Mas e aí, como é que fica? E se a pessoa de fato desapareceu e precisa ser encontrada? Até que a polícia se convença que não é a história de alguém que quis desaparecer, mas porque desapareceram com ela, o socorro demora para chegar, é ou não é? Vamos ver. Europa. Destino dos sonhos de milhares de brasileiros para turismo e busca de oportunidades para uma vida melhor. Só que esse lugar, de cenários de cartões postais, virou o palco de um dos mistérios de proporções assustadoras. Um homem que sai para trabalhar e desaparece, sem deixar rastros. Uma adolescente que entraria no trem e nunca mais é vista. Outra jovem que sumiu de casa da noite para o dia. Só neste momento, pelo menos 4 brasileiros estão desaparecidos no continente europeu. 3 deles só na França. Um caso que vem mobilizando as autoridades e redes sociais francesas é o de Bruno Fernando Rego. O rapaz de 28 anos nasceu em Capivari, no interior de São Paulo. Ele deixou o Brasil há 9 meses e foi para a capital francesa, Paris. A viagem não foi a passeio, foi por amor. Bruno trabalha como motorista de carro por aplicativo para arrecadar dinheiro e pagar o tratamento da filha, a pequena Helena, de apenas 3 anos. Ainda bebê, a menina sofreu uma convulsão seguida de broncoaspiração. Teve uma parada respiratória que deixou sequelas graves. Perdeu movimentos do corpo, parou de falar. Grande parte da alimentação passou a ser feita por sonda e, durante um período, só conseguia respirar por causa de uma traqueostomia. Na França, Bruno aprendeu a língua, fez amigos e trabalhava dia e noite, até o último dia 5 de julho. Foi nessa data que a mãe e os amigos do brasileiro perderam totalmente o contato com ele. A cada dia sem notícias, o desespero da família só aumenta. A irmã publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o caso. A última vez que ele foi visto foi no domingo, dia 5, durante o dia do Jogo do Brasil, na Copa. Se você mora em Paris, conhece o Bruno ou alguém que pudesse conhecer ele, envie esse vídeo para essa pessoa. O que se sabe é que Bruno foi visto pela última vez no apartamento onde ficava hospedado. Chegou, tomou banho e saiu sozinho. Levou apenas a roupa do corpo. O carro que ele usava para trabalhar, que é alugado e rastreável via satélite, também desapareceu. A gente está recebendo muita informação e aí a gente não sabe o que é verdadeiro e o que não é. E a gente precisa criar aquela cronologia para saber, ok, esses foram os últimos passos dele, onde pode ser que ele esteja.
A agonia da família do Bruno acontece em meio a uma onda de sumiços que assusta a comunidade brasileira na Europa. Em poucos dias, outras famílias passaram a viver o mesmo pesadelo dos parentes do motorista. E a dúvida é, tudo isso se trata de uma trágica série de coincidências ou existe algo maior? Uma rede ou uma ameaça direta pairando sobre os imigrantes brasileiros? Sinto uma certa indiferença nas esferas jurídicas internacionais, principalmente na Europa. Eles não estão dando muita ênfase pelo fato de ser estrangeiros. A resposta para o medo que se espalha está nos números e nos nomes que não param de chegar. Alice Dias de Oliveira, de apenas 16 anos, sumiu depois de sair do trabalho como babá. Avisou a mãe que entraria em um trem na estação Versailles Chantiers e simplesmente desapareceu. Um dia antes, a amiga dela, Maria de Fátima, de Cabo Verde, também havia desaparecido. Outra adolescente, Nathalie, de 15 anos, sumiu na França. A mãe da adolescente vive um aterrorizante jogo de informações contraditórias e golpes. Pelo amor de Deus, só manda informação se for correta. Não faz isso comigo, não. Gente pedindo resgate, gente falando que tem 1 hora para pagar, senão ela vai morrer, sabe? Eu não sei mais o que fazer. O desespero da mãe mostra a vulnerabilidade de quem está a milhares de quilômetros de casa e sem respostas concretas da polícia local. Eu sou uma mãe, eu não mereço isso. A Natura é uma filha excelente. E os casos não ficam restritos à França. Em Londres, na Inglaterra, a psicóloga Vitória Barreto, de 30 anos, segue desaparecida há 4 meses. A suspeita das autoridades locais é de que Vitória foi vítima de tráfico humano para exploração sexual. Que ela pode ter sido alvo de sequestro a alguns fins e levada para Madrid. Casas noturnas, essas coisas, brasileira, né, branca. As famílias esbarram em uma barreira jurídica específica da França. No país existe o chamado direito de desaparecer. Pela lei francesa, qualquer adulto tem o direito de simplesmente interromper o contato com parentes e se afastar, sem que isso configure crime ou sinal de alerta para as autoridades. Uma lei que, se por um lado protege a privacidade do cidadão, por outro retarda a ação da polícia e aumenta a agonia de mães e irmãs que sabem que os parentes jamais deixariam de dar notícias por vontade própria. Enquanto eu não ver minha filha, eu não vou sossegar. Eu tô desesperada. Nas redes sociais, relatos de brasileiros que vivem na Europa mostram que a onda de tensão é real. São denúncias de perseguições, abordagens suspeitas em estações e medo de andar nas ruas à noite. Aconteceu, uma seguidora mandou para mim mensagem que a filha não consegue sair sozinha porque ela foi assediada no supermercado, no porto. Fique atento, quando você estiver em rodoviária, em aeroporto, que o aeroporto estiver fechado, que não tiver muito movimento, sempre fique assim perto de outras pessoas. Fique atenta, principalmente se você for mulher. A gente não está seguro, independente do país que a gente esteja. Algumas buscas terminam em alívio, como no caso da engenheira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, que ficou 4 dias desaparecida em Lyon e foi encontrada com vida. Só que outras histórias terminam da pior forma possível. Em Londres, o chefe de cozinha brasileiro, Denner de Oliveira, que estava sumido há 2 semanas, foi encontrado morto. É difícil, muito difícil. Sobre o caso do desaparecimento do motorista Bruno, o mistério ganha um contorno ainda mais complexo. Um mandado de prisão preventiva é expedido pela Vara Criminal da cidade de Leme, interior de São Paulo, contra Bruno, com data de 21 de maio, traz uma observação das autoridades brasileiras. A notícia de que o rapaz se encontra ilegalmente na França. No mandado, ainda diz que ele foi enquadrado nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Só códigos que tratam de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.
O Ministério das Relações Exteriores, responsável pela Embaixada do Brasil na França, declarou que tem conhecimento do caso e presta assistência consular aos parentes, intermediando o contato. Tentamos falar com a família de Bruno, mas ninguém respondeu até o fechamento dessa reportagem. Pois é, uma situação difícil, porque, como eu falei, na França as pessoas têm o direito de desaparecer se elas quiserem. Aí a polícia primeiro tem que entender, ela investiga para saber se a pessoa quer fugir ou se fugiram com ela. E tem a outra questão, que ele é um brasileiro ilegal. E nós sabemos que as autoridades da maioria dos países na Europa não se importam muito com as pessoas que estão ilegalmente nesses países. Então é difícil, mas nós continuamos acreditando e continuamos cobrando. Ele tem que aparecer.